santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja com todos. Espero que estejam todos bem, que Deus esteja falando conosco neste culto desta noite e que você se concentre neste momento, momentos preciosos ao qual você estará ouvindo da palavra do Senhor, cantando hinos de louvor ao nosso Deus. Por isso eu o convido para que esteja atento a tudo aquilo que for feito nesta noite. Que em nome de Jesus você seja edificado com a palavra que será exposta nesta noite. Convido neste momento para estar fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus. Nós te adoramos, ó Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam em nossas vidas a cada manhã, porque o Senhor é grandioso, maravilhoso e majestoso em nossas vidas, ó Pai. Por isso nós te adoramos. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e tem nos permitido, Senhor, estar na tua presença, ó Pai. Mesmo sendo indignos e pecadores, o Senhor nos dá essa oportunidade através do teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós te adoramos e te bendizemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu os convido nesta hora para que entoemos o hino O Deus Fiel, número 32. Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda.
Depois de louvarmos este belo hino, eu os convido para que abramos a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 3, dos versículos 16 ao 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Neste momento, vamos estar fazendo mais uma oração, que é uma oração de confissão. Ó Senhor, ainda na Tua presença, ó Pai, nós confessamos a Ti os nossos pecados. Confessamos, ó Senhor, quando nós temos sido negligentes com a Tua palavra, quando nós temos deixado de ajudar o nosso próximo quando podemos, ó Pai, quando, ó Senhor, deixamos de estar na Tua casa, mesmo sabendo que é preciso cultuar a Ti, e nós deixamos esta oportunidade passar, porque muitas vezes queremos ficar no aconchego dos nossos lares, ó Pai. Por isso nós confessamos a Ti que somos pecadores indignos e pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja nos guiando, ó Senhor, através do Teu Santo Espírito, que o Senhor faça, ó Pai, que nós venhamos enxergar a necessidade de estar sempre na Tua presença, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor continue fazendo morada em nossas vidas, para que quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, que nós sejamos encontrados como mordomos fiéis a Ti. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos perdoe e nos guarde, a fim de que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, eu os convido novamente para que abram seus inários, agora no hino O Grande Amor de Deus, número 42. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar
céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Depois de cantarmos este hino ao Senhor, eu os convido mais uma vez para estarmos em oração de intercessão pelo reverendo Valmir, que estará novamente trazendo a mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Baixe suas frontes e orem comigo. Senhor Deus, ainda na Tua presença, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque o Senhor tem guardado a vida do reverendo Valmir, tem o abençoado, tem dirigido, ó Pai. Por isso nós Te agradecemos, ó Pai. Colocamos nesta hora a vida do Teu servo em Tuas mãos, para que o Senhor esteja iluminando ele, para que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro para os nossos corações, para as nossas vidas, ó Pai. Que a Tua palavra esteja nos ensinando, para que cada dia mais nós venhamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos nessa noite e que nós venhamos crescer em sabedoria, crescer em santidade, crescer em amor ao próximo, ó Pai, e que a Tua palavra seja o nosso guia sempre, ó Pai. Ilumina o Teu servo, esconde atrás da cruz de Cristo. E esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós passamos a palavra então ao reverendo Valmir e que Deus esteja abençoando nesta hora para que nós venhamos estar ouvindo a palavra dele e colocando em prática no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui e neste momento especial para refletirmos na palavra do Senhor, compartilhando com os irmãos esse ensinamento precioso do texto de Malaquias, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Vou pedir que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, por gentileza, e acompanhe essa leitura que eu irei fazer do texto de Malaquias, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação. Dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Meus irmãos, nós temos aqui a mensagem do profeta Malaquias, que inicia nessa mensagem dirigida ao povo de Deus do Antigo Testamento, trazendo inicialmente essa sentença de reprovação e de condenação da parte de Deus contra o seu povo lá do Antigo Testamento.
Essa sentença, como narrada aqui no texto, no começo do livro, neste momento aqui é dirigida a toda a nação. Mas mais adiante, ela vai ser dirigida aos sacerdotes, logo no capítulo 2. A palavra sentença aqui, meus irmãos, traz a ideia de um pesado jugo, ou seja, de castigo mesmo da parte de Deus para o povo, por causa da desobediência do povo. Esse castigo ele fica mais evidente sobre os líderes religiosos. No capítulo 2, versículos 2 e 3, nos diz o seguinte: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Aqui no capítulo 2, então, fica mais clara essa reprovação e esse juízo de Deus contra os sacerdotes, que são os líderes do povo. Mas como eu disse, nós podemos observar aí no capítulo 1, essa sentença inicialmente é dirigida a toda a nação de Israel. E por qual motivo? Ela é dirigida ao povo, neste momento aqui. Por uma razão muito simples. Por causa do pecado da indiferença do povo em relação a Deus e a aliança de Deus para com o seu povo. O pecado da indiferença ou da falta de interesse, de descaso da parte do povo em relação a Deus e a sua promessa para o seu povo. Meus irmãos, o povo de Deus, neste contexto do profeta Malaquias, demonstrava falta de interesse pelas coisas de Deus e pelo próprio Deus. E a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: qual a razão, por que eles demonstram esse desinteresse pelas coisas de Deus? Esse desinteresse fica muito claro e Deus denuncia esse desinteresse. Antes mesmo de eu responder a pergunta que eu fiz, aí no versículo 2, quando Deus diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? O povo de Israel, eles não estão mais dando a devida atenção à aliança que Deus fez com eles mesmos no passado, com os seus ancestrais. E essa pergunta por parte do povo, em que nos tem amado, revela esse descaso do povo para com a lei de Deus e o próprio Deus. E aqui, meus irmãos, Deus então traz essa denúncia desse sentimento de indiferença do povo para com Ele e para com o seu amor. Mas voltemos à pergunta: qual a razão? Por que o povo está tão indiferente em relação a Deus? A resposta que nós temos, que nós encontramos, ela não justifica essa indiferença, mas talvez ela explique essa indiferença, esse pecado da indiferença
do povo para com Deus. O profeta Malaquias anunciou as mensagens de Deus ao seu povo por volta do ano 500 e 450 antes de Cristo. Portanto, nesse período, o povo que havia sido levado cativo para a Babilônia, eles já voltaram, foram trazidos de volta pelo próprio Deus para Jerusalém, para a sua terra. A essa altura, o segundo templo já havia sido construído. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o povo carrega na alma as marcas desse sofrimento que eles foram submetidos. Então o profeta Malaquias fala agora a um povo sofrido, a um povo que carrega as marcas dessa experiência de muito sofrimento vivido antes do cativeiro, durante e depois do cativeiro. Nesse momento aqui da mensagem de Malaquias, já havia se passado mais de 70 anos. Já estava chegando a quase um século depois que eles foram invadidos por Nabucodonosor e levados para a Babilônia. E todo este contexto, eles viram muitas coisas que causaram-lhe profundo sofrimento no seu coração, na sua alma. Eles viram muitos dos seus parentes e amigos serem brutalmente feridos, assassinados, viram as suas casas serem invadidas, derrubadas, incendiadas, viram o glorioso templo de Jerusalém sendo saqueado e consumido pelas chamas, viram os muros que cercavam e protegiam Jerusalém serem levados ao chão, derrubados. Eles mesmos foram levados como prisioneiros de guerra, derrotados, humilhados e sem esperança, para uma nação distante, desconhecida, de povos cruéis que eram seus próprios inimigos. O livro de 2 Reis, capítulo 25, nos faz enxergar um pouco essa realidade de sofrimento pela qual passou esse povo, passaram esses judeus a quem o profeta Malaquias se dirige nas suas mensagens. 2 Reis, capítulo 25, nos diz que o rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. E o que eles fizeram? Diz que queimou a casa de Deus e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém foram queimadas. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus estava com o chefe da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e os mais da multidão, Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativos. 2 Reis ainda prossegue e vai dizer que levou também o chefe da guarda, a Seraías, o sumo sacerdote, Sefonias, o segundo sacerdote. Esses eram os líderes do povo de Israel, os 3 guardas da porta do templo. Da cidade levou a um oficial que era comandante das tropas de guerra, e 5 homens dos que eram conselheiros do rei,
também levaram o escrivão Mó, 60 homens do povo do lugar que se achavam na cidade. Todos estes foram levados ao rei da Babilônia. E naquela ocasião, o que fez ou mandou fazer o rei da Babilônia? Nos diz o versículo 21 que o rei da Babilônia os feriu e os matou. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Meus irmãos, é importante nós considerarmos o sofrimento pelo qual o povo judeu passou naquela ocasião em que Jerusalém foi invadida pelo exército da Babilônia e trouxe todos esses horrores ao povo judeu. E mesmo lá na Babilônia, agora como escravos, como prisioneiros, o seu sofrimento não parou. Jeremias, escrevendo uma carta nesse período de cativeiro aos que estavam lá na Babilônia, ele escreveu essa carta profetizando a liberdade deles, mas nessa carta ele transparece também, nos faz entender também o sofrimento do povo lá na Babilônia. E ele diz para nós, no seu capítulo 30, assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz, se referindo ao povo escravizado lá na Babilônia. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Quem tem dores de parto são as mulheres, não é o homem. Mas o sofrimento que os homens, os judeus, passavam lá na Babilônia, era semelhante ao sofrimento de dor de parto. Ele diz, porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como que está dando à luz. E porque se tornaram pálidos os seus rostos. Ele retrata aqui a reação dos judeus por causa do sofrimento. Expressões que revelam um sofrimento intenso. E diz mais. Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo, de sorte que o teu pescoço, de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzins, e nunca mais estrangeiros farão escravos a este povo. Portanto, meus irmãos, as palavras agora de Malaquias são dirigidas a um povo que traz na sua alma, que traz no seu coração, que traz na sua mente o sofrimento. São pessoas marcadas por um sofrimento profundo em suas vidas. E agora eles estão na sua pátria. Estão de volta. E como eles lidam com as promessas de Deus, com a aliança que Deus havia feito no passado, eles agora reagem com indiferença. Depois de passarem por sofrimento intenso, angústia, humilhação, agora o enfado da vida, como prisioneiros que foram longe do seu país, sem qualquer sinal visível de glórias políticas, de prosperidade material, de esperança prometidas pelos profetas anteriores, esse povo se tornou cínico, indiferente em relação a Jeová, às suas promessas. Eles se tornaram indiferentes ao compromisso de amor de Deus para com este povo, para com esta nação.
É por isso que agora eles passam a tratar Deus e a sua aliança com total indiferença, com tamanho desdém. Mas Deus não permite que essa situação continue assim, e por isso ele usa o profeta Malaquias para fazer essa denúncia, denunciar a indiferença do povo em relação à aliança de Deus. Porém, essa indiferença para com o amor de Deus contribuiu para que esse povo, o povo de Deus, desobedecesse ainda mais às leis de Deus. Contribuiu para o abandono das suas obrigações religiosas. O povo, os sacerdotes, o povo agora que são infiéis nos dízimos, nas ofertas, como trata muito bem o profeta Malaquias no capítulo 3. Todo esse sofrimento que eles passaram, eles se deixaram e se entregaram ao sofrimento, e esse contexto os levaram à prática de pecados ainda maiores. Eles se entregaram à idolatria. Através de casamentos agora constituídos com mulheres gentias idólatras. Eles se deixaram levar por esse pecado de indiferença e cometeram a imoralidade, pecados imorais, infidelidade conjugal, adultério. Esse povo se abateu diante do sofrimento. Esse povo se afastou das promessas de Deus e passaram a tratar Deus com tamanho desdém e com tamanha indiferença. Meus irmãos, quando nós permitimos que o sofrimento nos impeça de enxergar o amor de Deus por nós, nós caímos em ruína e em destruição e pecamos ainda mais. Passamos a tratar Deus e a sua palavra, os seus ensinamentos, o seu amor para conosco, com cinismo e com desdém, com indiferença. Esse texto, então, nos serve de alerta, meus irmãos. Porque nós também estamos sujeitos a diversos tipos de sofrimentos nessa vida. A questão é como nós reagimos quando somos acometidos por situações que marcam a nossa alma, marcam o nosso coração com terríveis sofrimentos. Como reagimos diante de Deus, diante da sua palavra, diante das suas promessas. Não podemos reagir com indiferença. Não podemos reagir com incredulidade. Não podemos reagir com cinismo. Esse texto nos serve de alerta para que, quando passarmos por situações que ferem e machucam o mais profundo da nossa alma, nós não percamos de vista o amor de Deus, as suas promessas, a sua fidelidade para conosco. Mas a grande notícia que nós temos na sequência é que, além de Deus não permitir que nós, como seu povo, continuemos tratando com indiferença, a grande notícia que nós temos é que Deus é diferente de nós. Nós mudamos na nossa humanidade, na nossa fraqueza, mas Deus não muda.
E essa é a grande notícia. Veja que Deus permanece fiel, mesmo diante da infidelidade do seu povo. Veja que Deus permanece amando o seu povo, mesmo diante da falta de amor do povo e da falta de reconhecimento do povo do amor de Deus para com eles. Deus permanece fiel, porque Deus não muda. Ele é fiel à sua aliança, Ele é fiel à sua palavra. E é por isso, meus irmãos, que Ele exorta e corrige o seu povo. Porque apesar de nós mudarmos, apesar do povo de Deus ter mudado em relação a Deus, Ele permanece fiel à sua promessa. Apesar do seu povo, por vezes, deixar de amar a Deus, Ele não os abandona nos seus próprios pecados. Ele permanece fiel no seu propósito de salvar o seu povo. Por isso se faz necessário e urgente a correção de Deus para com o seu povo e também para com as nossas vidas quando assim procedemos, para que nos arrependamos e para que abandonemos o pecado e, sobretudo, o pecado da indiferença e voltemos a confiar na promessa de Deus e a viver em obediência à sua lei e à sua palavra. Veja que no versículo 2, Deus diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Deus aqui, meus irmãos, insiste em revelar ao povo, em relembrar ao povo que Ele permanece amando a este povo. Mesmo diante da posição do seu povo de indiferença, porque é o que Ele vai mostrar na sequência. Mas vós dizeis, em que nos tem amado o Senhor? E Deus vai mostrar para o seu povo que Ele tem amado o seu povo e continua amando o seu povo. Porque Ele diz, não foi Esaú, irmão de Jacó? Aqui, meus irmãos, Deus chama o povo, a atenção do seu povo, a aliança empenhada, a aliança firmada, a esse povo que é descendente de Jacó. É o povo da aliança. Deus então chama a atenção do povo para a aliança que ele ainda continua firmado nela. Por isso ele diz, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles reedificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Meus irmãos, Deus relembra aqui o povo a aliança que ele empenhou com o seu pai no passado, com o seu antepassado, com Jacó. Deus havia dito que ele escolheu amar Jacó e a odiar Esaú e a rejeitar Esaú. E ele chama a atenção do seu povo, relembrando que ele é o Deus da aliança, que ele é o Deus da promessa e que ele não desistiu da sua aliança, ele não desistiu da sua promessa, ele é o Deus que cumpre a sua palavra. O apóstolo Paulo trabalha muito bem esse texto
essa aliança que Deus empenhou com Jacó no passado. E ele trabalha isso lá no capítulo 9 da sua epístola aos Romanos. E ele vai lembrar, o apóstolo Paulo agora, trabalhando isso, essa aliança, ele vai mostrar que Deus resolveu escolher este povo para abençoar e para salvar. Ele diz no capítulo 9, versículo 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. A palavra de Deus não falha. Essa que é a questão. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, filhos de Deus. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E Paulo diz, e ainda não era nascido os gêmeos, se referindo agora aos irmãos gêmeos Esaú e Jacó. Ele diz, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a mãe, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecerei de quem me aprover ter compaixão. Meus irmãos, Deus resolveu escolher o povo judeu no passado, a descendência de Jacó. Deus havia feito uma promessa, havia feito uma aliança de salvar um povo. E aqui está agora esse povo, o povo do Senhor, que depois de ter sido submetido a um intenso sofrimento, na verdade, sofrimento este que foi consequência dos seus próprios pecados. E Deus os penaliza, os corrige, e isso obviamente implica em sofrimento também para o povo, mas agora esse povo retorna do cativeiro, do seu sofrimento, carregando as marcas desse sofrimento, não superando esse sofrimento. Eles agora tratam essa aliança, o Deus da aliança, com indiferença. Mas o Deus da aliança, Ele é fiel, Ele não muda. Deus continua cumprindo o propósito de salvar o seu povo. E por isso Ele diz, eu amei Jacó e aborreci a Esaú. E Deus então relembra assim a esse povo que essa promessa está sendo cumprida e ela haverá de ser cumprida de maneira plena no último dia. Essa promessa nos envolve também, meus irmãos. Você que crê em Deus, você que crê em Jesus Cristo e procura viver obedecendo a sua palavra, você também faz parte dessa aliança. Você faz parte dessa aliança, desse Deus que não muda. Mesmo quando você o desobedece. Mesmo quando você e eu, por vezes, o tratamos com indiferença. Mesmo quando muitas vezes, por causa da nossa fraqueza e muitas vezes do nosso sofrimento, nós duvidamos do seu amor para conosco. Ele permanece fiel.
Deus é fiel à sua promessa. Malaquias, aí mesmo no texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, ele se revela como esse Deus que não muda. Ele diz, eu sou Jeová, não mudo. Ou seja, o Deus da aliança, o Deus da palavra, é o Deus que não muda. Essa é a grande notícia. Se por um lado, nós também, por vezes, tratamos a Deus com indiferença, mudamos de opinião, mudamos na nossa crença, nos deixamos levar pelo sofrimento, pela amargura, pela opressão, duvidamos do amor de Deus. Deus, por outro lado, é o Deus fiel, é o Deus que não muda. Portanto, Ele prometeu salvar no passado e Ele está cumprindo esse plano de salvação na sua vida nos dias de hoje. E essa salvação será manifestada plenamente no último dia, na segunda volta, na segunda vinda de Jesus a este mundo, para buscar este povo que Ele escolheu salvar para si mesmo. E se você crê em Deus e na sua palavra e vive buscando obedecer essa palavra, você faz parte desse povo escolhido. Você faz parte desse povo da aliança. Em seu sofrimento, portanto, não perca de vista o amor de Deus por você. Nós vamos passar por diversos tipos de situações que vão deixar marcas no nosso coração, na nossa alma. Vai deixar impressas em nossa mente memórias que geram sofrimento. Mas não perca de vista as promessas de Deus. E nem o Deus das promessas. Continue confiando em Deus. Continue confiando que Ele o ama. Porque Ele não muda. O seu sofrimento, não o receba como um sinal de esquecimento de Deus, de você. O sofrimento, quando alcança a sua vida, não significa que Deus se esqueceu de você. Na verdade, nós precisamos considerar que o sofrimento faz parte do nosso crescimento espiritual. As provações pelas quais nós passamos nesta vida devem nos fazer crer cada vez mais em Deus e não tratá-lo com indiferença e nem a sua palavra. Por maior que seja a sua dor, não se esqueça que esse Deus é fiel às suas promessas. Ele não desamparou você. Porque você passa pelo sofrimento, ou quando você passar pelo sofrimento. Não significa que Deus não está cuidando da sua vida. Na verdade, o sofrimento, até o sofrimento na vida do crente é bênção. Você já parou para pensar nisso? Até o sofrimento pelo qual você passa é bênção, porque você pode passar pelo sofrimento sendo assistido, amparado por Deus. Creia nisso. Porque Ele é fiel, Ele não muda. Na sua angústia ou na sua dor, não duvide do amor de Deus e nunca o trate com indiferença, porque isso não é justo, porque isso não é correto, porque isto é grande pecado. O Deus que na eternidade resolveu salvar a sua vida, salvar o seu povo, um povo para si. O Deus que resolveu enviar o seu Filho, que esse era o único meio de dar salvação ao pecador.
O Deus que resolve abençoar a vida do condenado, que somos todos nós, ou éramos todos nós, todos que nascem neste mundo são pecadores, estão destinados ao juízo de Deus. Deus resolveu salvar alguns, presenteá-los com a sua salvação. E agora, quando você passa pelo sofrimento, você resolve tratar esse Deus com indiferença. Não há justiça nisso. Muito ao contrário, grande pecado é. É por isso que Deus resolve tratar essa indiferença aqui através do seu profeta de Malaquias. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando passarmos por sofrimento, não tratemos com indiferença a Deus, porque isso é pecado. Penúltima aplicação para você nesta noite. Se o seu sofrimento for muito grande, não se desespere. Se esforce para continuar confiando no Deus da aliança. Se esforce para continuar confiando naquele que maior sofrimento suportou para garantir o seu descanso, sua paz, seu conforto por toda a eternidade. Deus é fiel. Descanse na sua fidelidade. Quer no sofrimento, quer na alegria, ou nas suas lutas do dia a dia. Continue vivendo com base nessa confiança do Deus que quis te salvar, do Deus que fez um pacto, que fez uma aliança. E essa aliança está registrada aqui na sua palavra. E essa palavra será cumprida plenamente no último dia. Então, meus irmãos, sigamos adiante como crentes vitoriosos no Senhor, porque Ele é fiel. Que Deus abençoe a sua vida e aplique a sua palavra ao seu coração nesta hora. Eu quero ainda orar por vocês neste momento. Peço que você feche os seus olhos e oremos ao Senhor neste momento. Pai amado, Deus da aliança, bendito seja o nome do Senhor. Tu que és fiel, Tu que não muda, ó Pai, diferente de nós, imperfeitos, que mudamos de um instante para o outro e que muitas vezes, ó Pai, nós duvidamos da Tua palavra, duvidamos das Tuas promessas, pecamos. Senhor, em nome de Teu Filho Jesus, nos perdoe. Nos perdoe, ó Pai, por esses terríveis, ou por esse terrível pecado. O pecado da indiferença para com o Deus da aliança, para com o Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor que quis nos salvar e que prometeu, e louvar o nome do Senhor, porque o Senhor é o Deus imutável. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor aumente essa fé, ó Deus, em nosso coração, em nossa mente, para que nós possamos continuar seguindo esta vida, enfrentando as nossas lutas, nos deparando com o sofrimento, mas sem jamais perder de vista o amor de Deus, a Tua aliança e a Tua palavra. Que o Senhor sustente-nos assim até o último dia. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos e irmãs, e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém.
Deus abençoe a sua vida ricamente, lhe conceda uma ótima semana na presença do Senhor e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço a todos.